Graças e paz, amém, irmãos? Uma noite fria, mas que o Senhor tem aquecido nossos corações em podermos adorá-lo. Eu sempre paro para refletir sobre o nosso culto e a nossa adoração, o meu culto e a minha adoração. Todas as vezes que nós paramos, seja em nossa casa, seja no templo, para cultuar ao Senhor, sempre nós devemos estar cientes de que Ele está recebendo o nosso culto e a nossa adoração. Então, independente do local, lembre-se que o Senhor Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Então, independe se é no templo ou quando você se reúne junto com a sua família para adorar em casa, você vai fazer o seu melhor sempre para adorar ao Senhor. E nesse momento que passou, nós cantamos: Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e nós iremos te adorar. Mas eu me pergunto, e eu trago uma reflexão para os irmãos nessa noite: e quando surgem as adversidades? E quando surgem as crises? E quando surgem as intempéries, os problemas da vida, do nosso cotidiano, como fica e como tem ficado a trajetória de muitas pessoas do povo de Deus? Nós temos refletido sobre o tema perseverança, fé em tempos de crise. Fé em tempos de crise. Eis que consideramos felizes aqueles que foram, o que, irmãos? Perseverantes. É isso que diz Tiago capítulo 5, versículo 11. E nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre um livro, um texto que mostra para nós a soberania de Deus, de forma muito clara. Um texto também que nos ensina sobre a importância de perseverarmos, de continuarmos, de seguirmos em frente, independente das adversidades que você possa estar passando hoje, que você possa vir a passar, ou do momento que Trajano, o Brasil e o mundo passa, o momento de pandemia. E eu quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Daniel, Daniel capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Nós já passamos por esse texto hoje através da leitura bíblica com o irmão Alcimar. Quero convidar os irmãos que estão no seu lar também nesse momento a abrir a sua Bíblia. Livro do profeta Daniel, um dos profetas maiores. Maior e menor não é pela importância, mas é da quantidade de escrito que a gente tem do livro, né? Então você vai ter os profetas menores porque eles escreveram uma parte menor, e os profetas maiores porque escreveram uma quantidade maior que nós temos da Escritura. Daniel, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Eu vou estar lendo o verso 8, a igreja vai estar lendo o verso 9, assentado como os irmãos estão. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Verso 9, a igreja. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Eleve seu pensamento ao Senhor. Peça a Deus para Ele falar no seu coração nessa noite. Você que está aqui, você que está em sua casa, no seu trabalho, peça ao Senhor para falar o seu coração. Fale com Ele nesse momento. Senhor, fale comigo. Prepare o seu coração para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua igreja, pelo Teu povo que se reúne nessa noite para adorar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, ó Deus. Senhor, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ilumine a nossa mente nessa noite, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor desvenda os nossos olhos para que venhamos contemplar as maravilhas da Tua lei,
Que venhamos, ó Pai, compreender, ó Pai, o que essa palavra tem para nos ensinar, e que venhamos, Pai, não ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes em nosso lar, operosos praticantes em nosso trabalho, operosos praticantes em nossas vidas, ó Pai. Que venhamos viver a Tua palavra. Senhor, fale conosco. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. O profeta Daniel é um profeta bastante conhecido por causa, em destaque, de uma história. Se você perguntar para as crianças a história mais conhecida de Daniel, elas vão dizer que é Daniel aonde? Na cova dos leões. Que você pensa em Daniel, quando vem na sua mente, é a cova dos leões, e não é por menos. Uma pessoa passar uma noite inteira com leões famintos é uma coisa que não se esquece, não é verdade? E saber que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão é algo também que não se esquece. Mas quando nós olhamos para a vida de Daniel, o texto nos relata que ele é um jovem de boa aparência, ele é um jovem sábio, ele é um jovem da nobreza do povo de Judá, da tribo de Judá, mas é um jovem que está cativo, é um jovem que está exilado, ou seja, ele foi retirado da sua terra natal, ele foi retirado de Judá, ele foi retirado da sua pátria e ele foi levado cativo para uma terra distante. E por que isso acontece? O texto é claro em dizer, logo aí no versículo 1 e versículo 2, eu quero convidar você a olhar comigo. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e o que? A sitiou, ele cercou Jerusalém. Nesse tempo, as grandes cidades eram protegidas por grandes muralhas. E quando havia um cerco em volta dessa cidade para tomá-la, a situação era catastrófica, era terrível. Chegava-se ao ponto de pessoas se alimentar de pessoas. As pragas que surgiam por causa de não haver uma higienização correta no meio do povo que estava dentro daquela cidade sitiada era algo terrível. E muitas pessoas morriam, até que a nação que estava tentando dominar aquela cidade pudesse tomar posse. E o cerco foi terrível em Jerusalém. E há um motivo para isso ter acontecido. E é algo que eu quero chamar a sua atenção, porque o povo de Deus aqui, ele está cativo na Babilônia. Mas Daniel escreve este livro para os seus compatriotas que estão cativos, que estão presos, que estão escravizados, que foram tirados da sua terra, para mostrar para eles o poder de Deus, a soberania de Deus. Esse livro mostra para a gente que, independente das circunstâncias e do momento que você possa estar vivendo na sua família, no seu trabalho, na sua vida, Deus, Ele continua sendo soberano e Ele usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E a gente nunca pode se esquecer disso. Deus está sempre no controle de tudo. A história está sendo contada por Deus e nada escapa do controle dele. E o texto ele deixa isso claro, olha o que diz o verso 2. O Senhor entregou, é o que Daniel está escrevendo, nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, é o nome que é dado para a Babilônia, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Daniel está escrevendo este livro e dizendo, olha, nós estamos cativos, nós fomos levados para uma terra longínqua, uma terra onde há uma outra língua, uma outra cultura. E por que nós estamos aqui? Foi Deus que fez isso. E por que Deus fez isso? Por causa do pecado do povo dele. Se você olhar para o livro de Deuteronômio, Deus já havia dito para o seu povo, que se eles quebrassem a sua aliança, haveria o quê? Não as bênçãos, mas haveria as maldições. E Daniel é provavelmente um jovem aqui com seus 16, 17 anos. E é alguém que conhece a palavra de Deus. Está cativo,
mas ele traz princípios nesse texto importantíssimos para nós entendermos o que significa perseverança, uma virtude que nasce da fé. E é isso que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Perseverança, quando você vê essa palavra grande, é uma virtude, é uma qualidade que surge da fé que você tem em Cristo Jesus, que você tem no Senhor, que você tem em Deus. O texto dessa noite, ele continua no versículo 3, eu quero convidar você a olhar comigo. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como a dos nobres. Então você vê que Daniel não é qualquer um no meio do povo. Verso 4, jovens sem nenhum defeito, boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O que acontecia naquele tempo quando um povo era levado cativo? O objetivo da nação que venceu a batalha e venceu a guerra era destruir aquele povo. Mas destruir de que maneira? Acabar de que maneira? Muitos morriam por causa da guerra, mas eles eram tirados da sua terra e levados para outra terra. Ou seja, agora eles não estão mais na terra deles, eles estão em outra terra. Segunda coisa que eles faziam, eles ensinavam uma nova língua. Logo, quando você aprende uma nova língua e começa a falar somente aquela língua, a tendência é que as gerações esqueçam a língua que se falava. Olha a estratégia da nação. Eles ensinavam uma nova cultura, e aquela cultura antiga que as pessoas traziam, que era passada de pai para filho, é extinta. E Daniel, ele está vendo toda essa situação. E eles também introduziam até mesmo uma nova alimentação. E a gente não pode se esquecer que o livro de Levítico vai dizer que existiam alimentos que o povo de Deus não podia comer. Alimentos que eram proibidos, que envolvia a religião judaica, ou seja, os relacionamentos deles com Deus, porque estava envolvendo a obediência. E aí diz o texto, eu quero convidar você a olhar comigo, versículo 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Diz o texto que além da comida, a nação vencedora, eles faziam mais uma coisa. Está aí no versículo 6, olhe comigo. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes. Então, além deles mudarem a cultura, a língua, a alimentação, a cidade, eles ainda chamavam e falavam assim: olha, Johnny, agora seu nome não vai ser mais Johnny. Ó, Camila, seu nome não vai ser mais Camila agora. Alcimar, seu nome não vai ser mais Alcimar. E eles davam outros nomes, e que por vezes envolviam os deuses deles. E aí está aí na palavra do Senhor, e eu quero convidar você a olhar comigo, verso 7. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e aí você lembra Sadraque, Mesaque e Abednego, a Misael de Mesaque e o de Azarias o de Abednego. Ou seja, o objetivo é que essas pessoas venham esquecer totalmente de como eles viviam antes. Que abandonasse o seu Deus, a sua cultura, a sua maneira de viver, a sua maneira de falar, a sua maneira de se alimentar, os seus próprios nomes. Pastor, o que a gente aprende com isso? Quando nós falamos sobre perseverança, você precisa entender que a vida cristã, ela envolve perseverança. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você entra numa guerra feroz. Porque antes você se entregava ao pecado, agora não. Agora um Espírito de Deus, o Espírito de Deus, que é santo, por isso o Espírito Santo, ele habita em você.
E agora há uma guerra sendo travada no seu coração. Agora você luta contra o pecado. Mas não se esqueça que a Babilônia, e aí eu quero usar uma figura aqui de linguagem, a Babilônia no sentido do mundo ao nosso redor, vai fazer de tudo para você abandonar o seu Deus, para você não andar nos caminhos do Senhor, para você não viver a vida da forma que Deus te chamou para você viver. E nós aprendemos isso, que a gente precisa perseverar como o Senhor nos chamou para viver. Irmãos, nós estamos vivendo de uma maneira, nós temos visto uma geração viver de uma maneira que está totalmente contrária aos princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Você olha para a televisão e você fica pasmo, você fica perplexo por coisas que antigamente eram olhadas como absurdas, mas hoje está sendo olhado como normal, como comum. E você pensa assim, como que pode as pessoas estarem fazendo isso hoje? No meu tempo isso era algo vergonhoso. E agora não é só mais, não só deixou de ser vergonhoso, agora é incentivado a fazer. Por isso nós vamos ter muito cuidado para quê? Para entender que a vida cristã, nós somos chamados para perseverar. Seja nos tempos de crise, seja simplesmente no nosso andar cotidiano, no nosso dia a dia. Você como servo de Deus, você é chamado para fazer a diferença. Você foi chamado por Deus, porque você foi tirado das trevas por Ele e colocado aonde? No reino do seu Filho amado. Você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar as virtudes daquele que chamou você, que é Jesus, que salvou você, que é Jesus. Por isso, quando nós olhamos para a vida de Daniel, cativo, no meio de um povo que ele não conhece, uma nova cultura, uma nova língua, uma nova alimentação, nomes trocados, mas tem algo no versículo 8 que chama a nossa atenção. E antes de chegar no versículo 8, esse texto salta aos nossos olhos para entendermos que as circunstâncias ao nosso redor não determinam as nossas atitudes. Guarde isso no seu coração. O fato de nós estarmos vivendo no tempo que nós estamos vivendo hoje não pode mudar você e eu. O fato de alguém nascer numa família desestruturada não significa que não tem jeito para essa pessoa, porque senão as circunstâncias determinariam. Circunstâncias podem influenciar, circunstâncias ao redor podem tentar, mas não determinar. Então lembre-se disso. O fato de nós vivermos no tempo em que nós vivemos, seja por causa da idolatria, seja por causa da prostituição, seja por causa de tantas coisas contrárias à palavra de Deus, não significa que nós iremos viver da mesma maneira. Nós somos chamados para perseverarmos na fé, perseverarmos em santidade, perseverarmos em fazer a vontade daquele que morreu por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? E aí você olha para Daniel. Você olha para Daniel, para Ananias, para Misael, para Azarias. E diante de todo esse contexto, eles tomam uma decisão. Olha no versículo 8 comigo. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias de quem? Do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E lembre-se, envolve uma questão aqui de relacionamento com Deus. É a fé de Daniel e o conhecimento dele da palavra que faz ele tomar uma atitude. Olha, essa alimentação aí eu não posso. Não está de acordo com aquilo que eu creio. Não está de acordo com os ensinamentos da palavra do meu Deus, conforme regia o Antigo Testamento. Nós sabemos que você hoje, eu hoje, não há nenhum problema se você come carne de porco, se você gosta de comer como que eu posso dizer, né? Uma parte de porco aí que é gostosa, um pernil assado, não tem problema, nós sabemos disso, né? Agora, havia uma questão religiosa aqui.
E ele disse que ele não queria o que? Se contaminar. Mas eu chamo sua atenção para uma palavrinha, que o texto diz assim: Daniel resolveu. O que isso significa? Que ele resolveu. Isso significa que ele impetrou uma energia. Ele se dedicou a algo. Toda vez que você pensar na palavra perseverança na sua vida, isso significa que vai exigir algo de você, meu irmão, minha irmã. Se você está vivendo uma crise na sua família, e você vai perseverar em lutar pela vida dos seus filhos, você vai perseverar em lutar pelo seu cônjuge, você vai perseverar em lutar pela salvação da sua casa, você vai perseverar, você vai ter que impor, você vai ter que colocar energia e dedicação. Vai dar trabalho. Você vai ter que abrir mão de coisas, e você vai ter que priorizar outras. Você vai ter que ter metas, objetivos, você vai ter que colocar o quê? Deus como prioridade, joelhos no chão e não abrir mão, batalhando pela sua casa, pela sua família. Isso é resolver, é decidir firmemente. Quando você ouve a palavra perseverança, você precisa entender que envolve energia, dedicação, foco. E isso não está separado da soberania divina. Porque quando Daniel resolve firmemente não se contaminar, Deus está nessa história. E você não pode se esquecer disso. Soberania divina não anula sua responsabilidade e a minha. Deus é soberano, mas você e eu, nós somos chamados a orar em todo o tempo. Nós não podemos parar no meio do caminho. A perseverança, ela tem um fundamento, ela tem uma razão, ela tem uma base. Não é simplesmente eu vou e eu consigo e eu resolvo. Não é nada disso. Talvez muitas coisas na sua vida, inclusive lutar contra o pecado. Você já tenha alguma vez falado assim: a partir de hoje eu não faço mais isso. E o que aconteceu? A gente até ri, né? A gente, com pouco tempo, a gente errou na mesma coisa. Já aconteceu isso com você, amém? Amém? Pensei que era só comigo. E a gente errou na mesma coisa. E a gente fala assim: nossa, mas como é que eu errei nisso? É porque muitas das vezes nós fomos na força do nosso braço. E aí na força do nosso braço não tem como. E aí quando você entende que para vencer pecado, envolve sim a sua responsabilidade, a sua dedicação, a sua perseverança, sim, mas envolve você usar as armas corretas. As armas corretas. Eu gosto muito de Daniel capítulo 6, quando a Bíblia diz que Daniel, 3 vezes por dia, ele ia para o seu quarto e ele orava. O nome disso é disciplina. É ter um momento para orar. O texto é claro em dizer 3 vezes por dia. Talvez de manhã, de tarde, de noite, de manhã, na hora do almoço e à tarde, mas Daniel tinha isso no coração dele. Isso significa que a gente precisa ter disciplina. Mas Deus, Ele está soberano sobre tudo, sobre todos. Quando a gente entende, e é importante nós compreendermos isso, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos do pecado. Quanto mais nós nos dedicamos à palavra de Deus, mais nós somos lavados do pecado. Aí a gente começa, dia após dia, a ter as vitórias que a gente sempre quis ter contra o pecado. Porque hoje você e eu, a gente vive essa batalha. Essa inclinação que o nosso coração muitas das vezes quer o pecado, mas nós não pendemos para o pecado, para a carne, mas nós nos dedicamos às coisas do Espírito, nós nos dedicamos à palavra, nós nos dedicamos à oração. Então, quando você dedica tempo para Deus, prioriza Deus, você se afasta do pecado e você se aproxima da luz e você vê o quão terrível o pecado é. Talvez você olhe a vida de Daniel e você se pergunte: o que levou ele a fazer isso? Daniel conhecia a palavra do Senhor. Com cerca de 12 anos, um jovem, um judeu,
ele já pode estar no templo, aprendendo a palavra de Deus. Ele já é instruído na palavra do Senhor. Daniel aqui está provavelmente por volta de 16, 17, 18 anos. Então ele tem conhecimento das Sagradas Escrituras. E ele tem uma decisão tomada, que é a decisão de obedecer a palavra de Deus. É como se ele olhasse para trás e dissesse assim: já não basta tudo que a gente já errou lá atrás? Nós vamos continuar errando ainda? Lá no finalzinho do livro de Daniel, ele vai citar Jeremias, porque havia uma profecia de que o povo, uma profecia dada por Jeremias, que o povo ficaria 70 anos no cativeiro da Babilônia. Daniel conhece a palavra de Deus, então ele decide firmemente permanecer em obediência ao Senhor. Mas pare para pensar aqui. Se o fundamento de Daniel fosse esse, de 70 anos de cativeiro, e está chegando no cativeiro, é bastante tempo, 70 anos. Mas para Daniel não. E você vai ver que o fim da vida de Daniel, ele vai até o reinado de Ciro, que é quando o império da Babilônia cai e surge o império medo-persa. Ou seja, Daniel, ele é honrado pelo Senhor até o final da sua vida, até o retorno, é através de Ciro que o povo vai voltar para Jerusalém. Pastor, o que a gente aprende com isso? Esse texto nos ensina, irmãos, que assim como Daniel sabia que ia durar 70 anos aquele cativeiro, nós não sabemos quanto tempo que vai durar a nossa vida aqui. Mas eu provavelmente não tenho mais 70 anos. Eu já estou com 37. Hoje eu estava na rua e eu perguntei para uma pessoa assim: você acha que eu tenho quantos anos? Ela me deu 52. Nossa! O outro deu 50 e alguma coisa. Estava na fila do banco. Aí veio um outro e falou assim: 37. Eu falei assim: graças a Deus. O outro 38, tinha 4 pessoas comigo. Ficou ali no meio, né? 40 e pouco então, né? Mas eu provavelmente não tenho mais 70 anos. Mas se eu tivesse, se você tiver, não importa quantos anos sobre a face da terra, vale a pena permanecer fiel ao Senhor, amém, irmãos? Vale a pena. Vale a pena não abandonar, vale a pena perseverar até o fim. A Bíblia diz: ser fiel até e dar-te-ei o quê? Coroa da vida. Daniel, ele pede, você lembra? Porque crente, você sabe que gosta de comer, né? E o povo de Deus e o povo de Daniel, eles estão acostumados, por exemplo, com churrasco. Porque o próprio culto envolvia praticamente um momento ali onde se assava a carne. Para a gente o nome é churrasco, né? Envolvia um momento ali onde o sacrifício era oferecido e depois se comia. Também parte daquele alimento. Só que Daniel, ele toma uma decisão. Ele vai comer junto com Ananias, Misael, Azarias, legumes e água. E ele diz o seguinte: olha, deixa a gente 10 dias comendo legumes e água, e depois você compara com os outros. Porque há um medo por parte de Aspenaz, que é a pessoa que está responsável. O rei vai olhar, viu que vocês estão fracos. Estou morto, minha cabeça está a prêmio. Ele falou: não, faz um teste, 10 dias. E depois vocês olham. Depois de 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, comendo água e legume, diz o texto que eles estão mais robustos do que todos os outros jovens. E aí você fica pensando assim: rapaz, água e legume. E sabe o que é isso? É Deus abençoando. Só que você vai falar assim: nossa, pastor, 10 dias é muito tempo, né? Água e legume. Mas dá uma olhadinha comigo no versículo 5, coloca para mim, Luísa, por favor. Diz a Bíblia, no versículo 5, o rei determinou que ele recebesse uma alimentação diária
tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele... Presta atenção agora. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. Ao final desse período, passariam a servir ao rei. E Daniel disse: olha, a gente, legume e água. Nós não vamos se contaminar com as iguarias do rei. Por quê? Porque envolve uma questão da vida deles, da fé deles com Deus. Quanto tempo? 3 anos? Não sabemos ao certo se foram os 3 anos só legume e água, mas se fosse, diz o texto que ele decidiu firmemente. Irmãos, perseverança não está fundamentada em achismo. Perseverança tem que estar alicerçado na fé que você tem em Deus. Amém, irmãos? Durante muito tempo da minha vida, eu não sei você, durante muito tempo da minha vida cristã, eu pensava em Deus como alguém que proibiu as coisas boas da vida. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer isso também, não pode ir em tal lugar, não pode e não pode e não pode. Isso era a minha imaturidade. Eu só sabia que não podia, mas não sabia o porquê não podia. Até o momento da minha vida que eu aprendi que quando Deus diz que não pode, é um Pai amoroso, misericordioso, perfeito e bom, dizendo o melhor para a minha vida. E quando Ele diz que não pode, é porque aquilo é melhor para você. E quando Ele diz faça isso, é porque não existe nada melhor que você possa fazer do que aquilo que Ele mandou. Porque Ele é o dono de toda a sabedoria, amém, irmãos? Então nunca se esqueça disso, porque eu demorei para aprender isso. Se a Bíblia diz faça dessa maneira, é porque não existe outra maneira melhor que você possa fazer e ser feliz de outra maneira. A outra maneira pode te dar uma felicidade passageira e momentânea, mas as consequências futuras serão terríveis. A maneira de Deus é a maneira perfeita, é o caminho a ser seguido. Então, se a Bíblia diz, viva dessa maneira, seja na sua casa, seja no seu casamento, seja com seus filhos, seja nos seus negócios, seja no seu entretenimento, é porque não tem outro jeito melhor para viver. Porque esse Deus não é mau, Ele é bom. Esse Deus não erra, Ele é perfeito. Esse Deus, Ele não dorme, Ele está em todo o tempo atento. Esse Deus não é simplesmente humano, falho como nós. Não, Ele é 3 vezes santo, Ele é outro. Então nunca se esqueça disso. Não existe outra maneira melhor para viver do que a maneira que Deus estabeleceu para nós vivermos. Amém, irmãos? A fé de Daniel, de Ananias, Misael, Azarias, o conhecimento da palavra, fizeram com que eles perseverassem. Porque eles sabiam que não há uma maneira melhor. Você persevera quando você crê, quando você confia. Amém, irmãos? Para terminar nessa noite, versículo 9, olhe comigo. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quando você olha para esse último texto que nós lemos nessa noite, você entende que a bênção que eles recebem está totalmente alicerçada na soberania do Senhor, divina. Daniel, ele toma uma decisão fundamentada na palavra de Deus. E nunca se esqueça, a fé que honra a Deus, Deus honra essa fé. E se você toma uma decisão alicerçada na palavra de Deus, palavra essa que não muda, significa que você está de acordo com a vontade de Deus naquilo que você está fazendo. Logo, Deus tem compromisso com a palavra dele, amém, irmãos? A palavra de Deus, essa não passa. A palavra permanece para sempre. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então Daniel,
ele está fundamentado, alicerçado na palavra de Deus, e Deus abençoa a decisão de Daniel. Quando a gente olha para a vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, é interessante que a fé deles não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha de fogo ardente. Mas essa fé que honrou a Deus que eles mostraram, que os levou à perseverança, fez com que na fornalha eles não estivessem sozinhos, que Deus estivesse com eles. O que eu quero que você entenda é que a fé que você professa, que te leva a perseverar, não quer dizer que você não vai passar por lutas e eu não vou passar por lutas, não é isso. Mas significa que na luta Deus está com você, amém, irmãos? E quando Deus está com a gente, nós somos mais do que vencedores, amém? E não tem nada melhor no mundo do que você saber que na prova que você está passando, a luta que você está vivendo, Deus está com você. Não tem nada melhor do que isso. A fé de Daniel não impediu que ele fosse jogado na cova dos leões. Mas Deus honrou essa fé. Porque lá na cova dos leões, porque diz a Bíblia que a cova foi fechada com uma grande pedra e não há luz. E você imagina que terror ali dentro, só ouvindo os leões. Mas diz a Bíblia que surge um anjo do Senhor. Deus honrou a fé de Daniel. Mesmo na cova dos leões, Deus estava com ele. Note, a fé não impede que você passe por adversidade. Mas mesmo na adversidade você não está sozinho. Deus está com você. Por isso, eu e você, irmãos, nós somos chamados para perseverar. Nós somos chamados para não pararmos no meio do caminho. Nós somos chamados a colocarmos nossa confiança no Senhor. Agora, essa perseverança, ela precisa estar alicerçada na fé, na palavra de Deus. Porque isso sim vai fazer com que a gente prossiga. Para que naquele glorioso dia nós possamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida, ela nos ensina que perseverança é a fé vivenciada em tempos de crise. Perseverança é a fé sendo vivenciada, sendo praticada nos tempos de adversidade, nos tempos de crise. Se você está passando por um momento de adversidade, um momento de crise, não importa a área, não significa que Deus esqueceu de você, pelo contrário, Deus está em nós. E quando nós perseveramos em seguir a Ele e fazer a Sua vontade, nós sabemos que mesmo na crise, Deus está nos sustentando, Deus está nos fortalecendo. Deus está cuidando das nossas vidas, amém, irmãos? Nessa noite, eu quero convidar você a olhar para o seu coração, olhar para a sua vida. E talvez você esteja passando por hoje por uma adversidade. Talvez hoje você esteja passando por uma crise. Mas a palavra de Deus está nos chamando a entender que Ele é soberano e que você e eu somos chamados a perseverar pela fé nele. A perseverança é uma virtude que nasce da fé. Por isso, a perseverança é a fé vivenciada, praticada nos tempos de crise. E nós que somos cristãos, nós andamos em perseverança, sabendo que Deus está conosco quando perseveramos pela fé. Eu quero orar por você nessa noite, eu quero orar com você nessa noite. E eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. E talvez você esteja olhando para a sua vida e você esteja dizendo: pastor, teve tanta coisa que eu já desisti no meio do caminho. Porque perseverança, mesmo quando tudo parece estar dando errado e você continua confiando, você continua seguindo em frente. E hoje o Senhor nos chama a perseverarmos em nossa vida cristã. Independente da Babilônia ao nosso redor, independente das adversidades ao nosso redor, o Senhor está dizendo: olha, eu não esqueci de você, pelo contrário, eu estou com você. Mas não desiste.
persevere, siga em frente, continue acreditando e confiando em mim, porque mesmo que você seja jogado na fornalha acesa 7 vezes mais, esquentada 7 vezes mais, como Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor está com você. Mesmo numa cova de leões, o Senhor está com você. Mesmo em meio à luta e às lágrimas, o Senhor está com você. Não se esqueça disso. Quando você persevera pela fé, quando você confia no Senhor, quando você entrega a sua vida na mão dEle, e você descansa nele, mesmo na tribulação, Ele está com você. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor. Isso é algo que você precisa perseverar e você não está perseverando. Se é algo que nós precisamos perseverar, seja algo na nossa família, algo no nosso trabalho, algo em nossa vida, algo em nossa santidade, algo em nossa vida de busca ao Senhor, Deus está nos chamando para olharmos para o exemplo de Daniel, Ananias, Misael e Azarias e perseverarmos pela fé nele. Nós vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu sei que ela cumprirá o propósito estabelecido para ela nessa noite, não voltará vazia. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor está conosco em todo o tempo, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua força que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pelas portas que são abertas, que nós nem vemos, ó Pai, que foi a Tua mão de poder que abriu, achamos que foi algo comum, mas não. É a Tua soberania agindo. Obrigado pelas portas fechadas também, ó Pai, do Senhor nos protegendo. Obrigado pelo Teu cuidado e a Tua provisão com cada um de nós. Senhor, que assim como aprendemos nesse texto, venhamos, Pai, colocar em prática, Pai, a perseverança pela fé. Que venhamos glorificar o Teu nome, Pai, em nossa casa, em nossos negócios, em nossos afazeres, em nossa vida, Senhor. Que venhamos perseverar em buscar o Senhor, perseverar em buscar a Tua face, perseverar em santidade, Pai, assim como aprendemos com os Teus servos nessa noite. Senhor, glorifica o Teu nome em nós. Perdoe naquilo que nós temos errado, porque somos falhos, somos pecadores. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe nossas vidas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos terminando o culto dessa noite.